Pois é, né? Mais um voltei. Mas é isso. Olá, valienses! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Calisto e aqui você está no Gay Cristão. Esse canal, ele vai mudar um pouco agora, a partir desse primeiro vídeo que eu estou fazendo, desse vídeo de volta. Eu vou abranger vários assuntos, não somente questões religiosas ou LGBTs, mas eu quero ter um sonho de ter esse canal mais divulgado e eu percebi que eu preciso mexer aí nos temas que eu tenho costumado a falar e, consequentemente, eu vou trazer mais conteúdo para cá. Pelo menos 2 vídeos ao mês, nesse primeiro momento, mas se conseguirmos engajar aí, eu vou conseguir fazer 3, 4 vídeos ao mês também. Então eu conto com a ajuda de você. Então desde já, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar, deixar aí o seu gostei, principalmente isso me ajuda muito, tá? Nesse momento que eu estou voltando aí pro YouTube entender que esse vídeo é relevante, tá bom? Então, é uma das coisas que eu quero aqui falar. E nesse primeiro vídeo de retorno, e olha que eu já fiz acho que 3 vídeos de retorno, eu vim fazer um desabafo mesmo, tá? Eu vim pensar, tá, em como pessoas LGBTs, elas são às vezes aceitas dentro da igreja, mas sempre até a página 2. Então, se for uma igreja tradicional, se vocês me acompanham aqui há mais tempo, sabem que eu sou adventista do sétimo dia, eu acompanho uma igreja tradicional, eu frequento uma igreja tradicional, então tem toda essa questão, né, de eu não poder fazer determinadas coisas dentro da igreja porque sou abertamente gay e, consequentemente, tenho um relacionamento e neste momento eu estou casado, né, então tem essas questões aí. Mas esse desabafo, ele vai mais pela questão de acolhimento. Porque a gente sempre pensa que o acolher, né, você está ali disposto a você não falar mal, a você sorrir com gentileza, abraçar, mas sempre eu sinto que em algum momento ali dentro da igreja, eles estão esperando que eu termine meu relacionamento, que eu termine meu relacionamento e, consequentemente, eles levantem, né, a possibilidade de eu estar agora no celibatário, ou se ainda num viés mais radical, eu conhecer uma pessoa, uma mulher, casar e constituir família. E isso, ao meu ver, é muito violento. Isso, ao meu ver, nos deixa uma sensação, me deixa, né, a sensação de que eu não sou totalmente aceito, eu não sou totalmente acolhido. Então tem essa questão que eu sempre bato na tecla. Aconteceu um episódio essa semana e eu literalmente saí do grupo dos jovens do WhatsApp, porque a igreja ela está tendo um movimento muito forte de um movimento que a gente chama de amizades verdadeiras, que na sua essência tem sim uma terapia de conversão. Se você jogar todos os lemas, os estudos na famosa inteligência artificial e fazer um questionamento para ela se ali está sendo retratado uma teoria, né, uma terapia de conversão, a inteligência artificial vai falar que sim. Então, assim, né, tem ali o seu viés, tem a sua raiz, tem nas entrelinhas essa questão. Mas eu não vou falar deles, ainda mais para não divulgar totalmente aí esse ministério, porque eu sou muito mais a kinship, né? Então, aqui nas descrições vão estar a kinship, que é um movimento que surgiu na década de 70, tá? Eu até fiz um post lá no Instagram falando sobre isso, sobre o MAV, né? Amizades Verdadeiras versus a kinship, e como a kinship ajuda muito mais do que o MAV, mas aí é uma questão que você pode ir lá ver esse post e tirar suas também próprias conclusões. Mas o principal é o que eu penso na questão de você ter um acolhimento genuíno. Então, se você acredita que é pecado ser gay, então automaticamente a gente já está num patamar atrasado, né? Porque hoje a igreja ela teve
uma resignificação sobre isso. Então, ela critica, condena, na verdade, em si o ato sexual e não necessariamente a pessoa se identificar como gay, tá? Então hoje ela não tem mais esse viés de tipo, você é gay, você automaticamente vai para o inferno. A questão é o ato. E aí eu falo sempre assim, se você acredita que o ato é pecado, automaticamente, então se classifica em outras categorias. Então uma pessoa que mente também ela está em pecado, uma pessoa que ela faz ali uma fofoca, uma pessoa, né, se você for mais radical, adventista, toma café, também está em pecado. Então são coisas que automaticamente a gente faz uma vista grossa dentro ali do nosso meio. E essas pessoas frequentam, elas são membros oficiais, elas estão ali podendo ajudar de forma bem mais assertiva, mais com a cara do sol, né? E aí, automaticamente, quando a gente fala de pessoas LGBTs, tanto pessoas abertamente gays ou pessoas, né, automaticamente celibatárias, a gente tem esse diferencial. E é isso que me machuca um pouco, mas em partes eu entendo a igreja e eu não vou fazer aqui uma demonização total dessa questão. Porque a gente sabe que muitas pessoas iriam se escandalizar se eu fosse lá na frente cantar, e bibibi, bobobó. Mas a gente precisa entender que todos nós somos bem-vindos à casa. E é um dos lemas até mesmo da igreja que eu frequento, né? Todos nós vamos para aquela igreja porque nós ficamos no coração daquelas pessoas. Mas eu sempre penso que é até a página 2. Porque em algum momento a minha sexualidade ela vai atrapalhar o meu convívio ali. E isso faz eu até mesmo ser um pouco mais defensivo. Então qualquer coisa que possa gerar de alguma possibilidade de gozação sobre a minha sexualidade, eu faço a piada primeiro. Eu brinco primeiro, eu falo alguma coisa para já tirar esse cavalo branco, ou, perdão, esse elefante branco ali de dentro da nave da igreja, não é nem da sala, é da nave mesmo da igreja. Então tem muito essa questão. Outra questão é familiar. O meu desabafo aqui é sobre família. Eu estou com 35 anos e eu estou pensando em ter um filho. Na verdade, uma filha. Quero ter uma filha com o meu marido. E aí eu penso, será que eu poderia apresentar minha filha na igreja? Será que seria de bom tom eu e meu marido estar lá na frente apresentando uma criança a Deus, independente da orientação sexual dos pais? Eu estou apresentando uma criança inocente, que tecnicamente não tem ali a sua seu viés, né, de entendimento do mal, apesar que eu também não acredito que toda criança é santa, que morreu vai para o céu direto, tá? Mas eu tenho essa questão de, tipo, como que a igreja iria lidar com isso? Porque nós estamos em tempos diferentes. Eu gostaria de apresentar minha filha na igreja para Deus, para as pessoas ali, saberem que ela é minha filha. E aí? Como será que a igreja estaria lidando com isso? Se eu colocasse ela num colégio adventista, como seria, né? Como que eles iriam lidar com essa menina que tem 2 pais? E em questão aí da militância, eu fiquei um pouco revoltado, né? Essa semana, depois que eu saí do grupo, eu falei, quer saber, eu vou agora causar dentro da igreja, vou sempre com cores do arco-íris, vou até de saia se for necessário. Mas aí uma amiga minha, calorosamente, me colocou um pouquinho no prumo, falou, olha, Dan, eu entendo sua revolta, eu entendo o que às vezes você passa, e é realmente compreensível se você for seguir por esse caminho. Mas isso também só vai te trazer mais mal, porque isso só vai te trazer mais julgamento. E aí foi uma das coisas que eu também pensei, eu não quero ser julgado por isso. Eu quero ser cada vez mais aquela pessoa que está ali dentro da igreja, mostrando para aquelas pessoas que sim é possível ser LGBT, ser homoafetivo, ter um relacionamento estável com uma pessoa do mesmo sexo e adorar a Deus e ter a certeza da salvação. Então, ela me colocou ali no prumo e eu com certeza
agradeço muito a ela por isso. E fazendo aqui também um adendo de vida pessoal, de vida espiritual, eu espero que o meu eu criança a cada dia consiga se curar. Porque eu estava falando com uma amiga do meu trabalho, que também, por sinal, é adventista e frequenta a minha igreja, e eu falei para ela, eu falei assim, tem um vídeo que uma vez a Rita Von Hunt fez, e ela falou que quando a gente é criança, nós somos amados de todas as formas. O nosso eu criança, ele é apreciado, ele é paparicado, ele é abraçado de todas as formas quando nós somos crianças. Mas a partir do momento que a gente, como criança, é identificada que nós não estamos desempenhando o papel do gênero que nos foi imposto, esse amor começa a ser retirado e uma violência começa a acontecer. Então, em algum certo momento, eu comecei a gostar de coisas mais de menina, ditas de menina, né? Vôlei, né? Ou ficar entre as meninas, ou gostar da Pequena Sereia, como eu sempre gosto até hoje. E é claro que até é uma brincadeira, porque eu entendo hoje porque eu gosto da Pequena Sereia como criança. Posso até um dia fazer um vídeo sobre isso. Mas você tinha toda essa liturgia, né, de você gostar de coisas vistas que não são totalmente masculinas e as pessoas ao seu redor se preocuparem com isso e querer tirar isso de você. Então eu gostava de cantar, eu gostava de interpretar. Eu poderia ter sido muitas coisas e eu não fui porque em algum momento isso foi me impedido. E aí, conforme você vai crescendo e você vai estudando e você vai analisando, e eu fui aprendendo sobre a questão LGBT, sobre a questão religiosa, sobre essas lutas LGBTs, lutas raciais, e eu fui vendo o feminismo, e aí questões políticas, do comunismo contra o capitalismo, e aí vai indo, e aí você vai percebendo que as coisas foram retiradas de você por um propósito muito odioso. E aí você quer tomá-las de volta. E aí você quer tomar, às vezes, até a força. E isso, como cristão, é um pouco mais complexo. Porque eu não posso introduzir goela abaixo para você a minha verdade. Eu preciso aceitar que, às vezes, você não vai entender essas questões e, tranquilamente, se você não me devolver com violência, com uma agressão, com uma palavras de ódio, eu posso muito bem te respeitar na sua opinião também. É que eu sempre penso que é uma faca de dois gumes, porque se você tem um discurso que pode afetar outras pessoas igual a mim, o seu discurso é de violência e de morte. Se eu tenho um discurso que eu falo para você, olha, todos os gays deveriam ser aceitos aqui dentro. Todos os gays dentro da igreja deveriam estar lá na frente também cantando, louvando a Deus, tendo o seu momento de agradecimento, de louvor, de adoração, de totalmente plenitude. E não com um olhar de julgamento, ou com medo, ou com alguma coisa. Então, automaticamente, eu sempre associo que existe sim um diferencial, uma dificuldade de nós cristãos entender essas questões. E eu falo para mim mesmo, porque eu sempre digo, eu estou em completa evolução. Eu sei que em alguns momentos eu vou ser homofóbico, transfóbico, machista, até racista. Então, se eu que tenho toda essa militância, todo esse cuidado, como que e eu sei que eu sou, né, uma pessoa totalmente errada, como que eu vou também julgar uma pessoa que às vezes está errando sem saber, né? A questão é que quando a gente quer aprender, a gente precisa também sair da nossa zona de conforto. Então é isso que eu sinto em dificuldade com a igreja. A igreja tem essa dificuldade de querer aprender, porque ela tem os dogmas, ela tem as suas doutrinas. E eu não estou falando só da igreja adventista, a gente está falando de 2000 anos de cristianismo. Então não tem como,
2 dias, a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que talvez a interpretação que elas sempre tiveram sobre a homossexualidade está errada. Então a gente precisa também querer aprender, a gente precisa querer estudar, ir a fundo e, acima de tudo, com amor para essas pessoas. E eu digo isso por mim, porque em algum momento eu também posso reforçar esse preconceito e essa violência. Enfim, eu acho que esse desabafo de volta foi mais para isso, foi mais para eu conseguir voltar. Eu vou tentar agora com esse canal fazer algumas coisas irem mais para frente na minha vida, com os meus sonhos. Então, novamente, eu conto com a ajuda de vocês. Então, compartilhe, curta, comenta. Se você tem algo a acrescentar, por favor, deixe aqui nos seus comentários. Se você tem algo também a criticar, pode falar. Tem lá minhas redes sociais, o meu Instagram pessoal, tem um Gay Cristão. Então, todos esses canais eu vou estar aberto ao diálogo e, de preferência, à possibilidade de uma conversa sincera, tá bom? Então, como o meu lema, que eu sempre dizia, é esse ainda e eu vou sempre continuar, então eu quero sucesso para vocês, muita paz e Maranata.